talvez seja o quadro de alguns irmãos aqui. Eu estou numa situação tão difícil, que eu não consigo mais ir até Jesus, eu não consigo caminhar até Ele. Sim, eu já fui um homem vigoroso, uma mulher de fé. Sim, eu já estive presente em mais cultos, em vigílias, eu já li a Bíblia com mais frequência. Sim, eu já fiz jejuns. Mas hoje o mal que eu enfrento, os dilemas e traumas, eu não tenho força mais para ir até Jesus. Eu necessito que alguém vá até Jesus por mim, assim como o servo. Será que não é esse o seu caso? Tão machucado, tão ferido, tão esgotado, você talvez não saiba o que aconteceu, porque você dobra o joelho para orar, fala: Senhor, mas onde está a minha pegada? Eu não consigo mais me concentrar, eu não consigo mais orar, eu não consigo fluir, eu não consigo ir num culto com alegria, eu não consigo mais entender a Bíblia, eu não consigo ir até o Senhor. Era a situação dele. Por isso ele precisou que outro fosse até ele. Segundo, o texto diz: se apresentou o centurião implorando, rogando, clamando a Jesus. Sua situação também, meu irmão. Por quê? A crise daquele homem, a doença também era tão grave que ele não conseguia também sequer clamar a Jesus, rogar a Jesus, pedir a Jesus. Tudo bem, uma coisa não conseguir ir, mas nem ao menos clamar. Ele precisava que outro fosse Jesus e clamasse a Jesus por ele, rogasse a Jesus por ele. Pode ser também a situação de muitos aqui. Pastor, a crise que eu estou passando, a enfermidade que me acometeu, moral, espiritual ou física, é tamanha que eu estou como este servo. Eu não consigo mais clamar ao Senhor, eu não consigo mais me dirigir a Ele, eu não consigo mais buscá-lo em oração. Existem períodos assim na nossa vida. Foi-se o vigor, foi-se, meu irmão, a paixão, foi-se a força. Você está assim, irmã? Vai a Deus e não consegue orar, ou quando ora não consegue se expressar, não consegue ser inteligível, não consegue ser sincero, não consegue. O que está acontecendo comigo? Você se pergunta. Que trauma é esse? Que situação é essa? Eu não consigo. Isso é para mostrar, estamos no segundo tópico, a gravidade do que você está passando. Porque alguém não conseguiria ir até Jesus, nem rogar a Jesus, significa que o que ele está passando é muito grave. Não ignore isso, meu irmão. Às vezes você deixou ir no piloto automático achando que está tudo normal, e não está. Não ignore isso. Você diz: eu não consigo. Foi-se a minha expressão na oração. Não consigo pedir, como diz Tiago, até agora não recebeis porque não pedis, ou porque pedis mal. Eu estou assim, eu não consigo pedir, eu não consigo me exprimir, eu não consigo orar, eu não consigo fluir na oração, eu não sei o que foi, mas eu não consigo. Que mais? Era tão grave que ele não conseguia ir até Jesus, rogar a Jesus, e ele nem conseguia crer também. Verso 3 diz: então lhe disse, verso 10, admirou-se Jesus e disse que o seguiram: em verdade afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. A fé,
ou Camila, era um antecedente para alguém receber a cura de Jesus, para alguém receber o toque de Jesus. Mas note, Jesus elogia a fé do centurião e não do servo. Mas o centurião não estava doente. Quem estava aleijado, tetraplégico, era o servo. A situação desse homem era tão trágica que ele não conseguia nem ao menos crer. Outro tinha que crer por ele, crer no lugar dele. Parecia um homem com paralisia, parecia um homem com Alzheimer, um homem totalmente moribundo, em um leito que não conseguia andar, pedir e nem ao menos crer. Pastor, eu estou como esse centurião, eu não consigo crer. Talvez essa é a causa das demais, e as demais são consequências. Por isso que eu não consigo orar, nem ir ao Senhor, porque a minha fé mingou, morreu, cessou. Talvez seja o seu retrato, irmão. Eu não consigo crer, eu não consigo crer. Eu não tenho mais fé. Talvez como aquele homem, o pai da menina Jairo: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Ou no filho daquele homem com epilepsia: eu não tenho fé. Em verdade vos digo, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi para esse monte: lança-te daqui para o mar. Pastor, nem com um grão de mostarda eu tenho. Foi-se a minha fé, acabou-se a minha fé. Irmãos, nós estamos vivendo assim. Jesus disse: uma geração incrédula me pede um sinal. Talvez nós somos uma geração incrédula. Eu estava meditando hoje, enquanto estava preparando o sermão e orando e pensando: Senhor, nós não vemos mais milagres. Senhor, nós temos um cristianismo seco, previsível, retórico. Meu Deus, que horror! As pessoas não têm mais entusiasmo no culto, alegria, paixão, vigor. Meu Deus, onde está a sua presença que vinha e enchia o salão, e havia júbilo, gozo, choro, riso, e pessoas eram visitadas e milagres aconteciam? Acabou. É tudo previsível, retórico, morto, xoxo. E nos falta fé como esse homem. Eu não consigo crer. E o que aconteceu? A providência usou outro meio. Note, esse homem aqui é um anônimo. Não há um relato dele falando, andando, agindo, nada. Só diz: um paralítico em casa, enfermo, ali coberto de trevas, de escuridão, de dano. Imagina a vida desse homem, meu irmão, parado, sofrendo, solitário, vivendo um drama horrível. Pode ser sua vida. Eu sou como esse homem. Eu não sou protagonista de nada. Eu não apareço em cena. Eu estou escondido, sozinho, oculto, morrendo. Estou lá nos sótãos, nos porões dessa vida, sem prestígio, sem moral, sem nada. Estou no esquecimento. Sou mais um nesse mundo. Sou mais um perdido. Estou fadado a sofrer e morrer para o resto da minha vida. Quem vê você? Você não está aqui como ele jaz em casa, de cama. Ninguém me conhece, ninguém sabe da minha vida. Sou um homem, uma mulher que está sofrendo no esquecimento, na solidão, sem amparo, sem abrigo, sofrendo, perdido. Irmão, essa é a nossa realidade.
Essa é a realidade desse mundo que você não vai ver na TV, nas novelas, nos jornais. Isso é o que o horror do pecado trouxe à terra, o pecado, a queda. Então esse homem está aqui, esse figurante que virou protagonista no culto de hoje. Mas a providência, apesar disso, apesar desse homem não ter fé, apesar desse homem não saber orar e não conseguir orar, apesar desse homem não ter pernas e não poder ir ao Senhor, a providência não esqueceu desse homem, a providência não desamparou esse homem não está fadado a morrer desse jeito, a história desse homem não terminou aqui, mas a providência vai arrumar um outro meio de encontrar esse homem, de salvar esse homem. O Senhor não vai desamparar esse homem. Se você está aqui e não sabe mais orar ou não consegue orar, se você está aqui e não sabe ir até Deus ou não consegue mais ir, se você está aqui e não sabe crer, não consegue mais crer, a providência não vai deixar você assim. Você não vai terminar assim, sua história não vai terminar assim. O que a providência fez? Preparou uma pessoa para fazer tudo isso no lugar dele. Esse é um servo, devia ser um soldado raso. O homem é um centurião, devia ser um capitão, líder de uma centúria de 100 soldados. Este centurião, vendo a situação do seu servo, que não podia ir a Jesus, rogar a Jesus, nem crer em Jesus, foi enviado até aquele servo, para ir a Jesus por ele. Ele não podia ir, mas Deus providenciou alguém que fosse até ele, no lugar do servo. Então ele foi, ele se dirigiu até Jesus, uma vez que o servo não podia. O servo também não podia orar. Deus então providenciou um homem que fosse e orasse pelo servo, no lugar do servo, e rogasse pelo servo. E o estado era tão deprimente que ele também não podia crer, então ele creu para o servo. Esse homem creu. Aqui eu aprendo 3 liçõezinhas rápidas, para você que está como esse servo. Deus vai enviar alguém na sua vida, meu irmão, vai colocar um centurião no seu caminho, que vai a Deus por você, que vai apresentar você diante de Deus. Deus vai colocar alguém no seu caminho que vai rogar a Deus por você. Você não ficará sozinho. Existem anjos do Senhor, pessoas, almas bondosas, caridosas, misericordiosas, que vão encontrar o nosso caminho e vendo a nossa paralisia ou paraplegia, e vão ir a Deus por nós, rogar a Deus por nós. Deus vai mandar pessoas que vão crer pela nossa cura, pela nossa restauração. Essa é a primeira lição. A segunda lição: esse centurião é Cristo. Esse centurião, Heitor, é Cristo. Deus, Cleverson, ao ver o nosso estado, ao ver a nossa pobreza, ao ver a nossa condição, enviou o Filho dele dizendo: vá, e vá até ele por mim, vá e rogue por ele a mim, vá e creia por ele. Talvez a hora que eu falei que Deus vai enviar alguém, você disse: mas quem? Eu não tenho ninguém, parentes, famílias, não sou conhecido na igreja. Quem? Jesus. Você pode não ter ninguém,
Mas Jesus você tem. Ele é o centurião. Ele sabe que você não consegue a Deus. E Ele, a Bíblia diz, é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ele que vai a Deus por você. É Ele que te representa diante de Deus. É Ele, meu irmão. Você tem um mediador junto ao trono da graça. Não se preocupe, eu não consigo ir, eu perdi o caminho, eu não sei mais ir, eu não consigo. Jesus vai e faz a mediação por você. Deus enviou Jesus porque você não sabe orar. E a Bíblia diz, quem antes morreu ou ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. O Senhor ora por nós, o Senhor ora ao nosso favor, o Senhor nos apresenta diante de Deus. E terceiro, Ele é o autor e consumador da fé. Algumas curas, Jesus olhava e dizia, vai, tua fé te salvou. E vendo que tinha fé para ser curado. Mas outros, o Senhor não exigia fé. Ele o curava voluntariamente. Será que o nosso caso é esse? De não ser exigido fé? Porque não temos condição de crer. Você pode ouvir Jesus clamando Pai. Imagina quando a Esther abre a porta e pega Humberto orando pelo Humbertinho. E ela depois vai orar por ela. E ela, sem dar as costas para ele, vai caminhando para trás e fecha a porta. Toda comovida de ver o pai orando pelo filho e pela esposa. Suponhamos que um dia, ou que Deus permitisse você entrar na sala onde Jesus está, e você pudesse contemplar o filho de joelhos diante do pai, rogando por você, e dissesse, meu Deus, Cristo está me apresentando diante de Deus, Cristo está rogando por mim. É isso que Ele faz. Cristo está rogando. Cristo vai até você, até o Pai. Você tem, meu irmão, um mediador para levar suas fraquezas até o Pai, para apresentar suas dores ao Pai, para orar por você. Terceira lição que eu aprendo aqui. Aquele servo tetraplégico em um leito, éramos nós, mortos em ofensas e pecados. Não há como o arminianismo ter razão. Estávamos mortos, não conseguíamos estender a mão para alcançar a graça, não conseguimos ir ali conquistar a salvação. Estávamos mortos em delitos e ofensas e não conseguíamos ir rogar, nem muito menos crer. O que o Senhor faz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o centurião para orar a Deus por nós, para nos representar diante de Deus como nosso sumo sacerdote sem pecado, e para conferir fé, porque fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aquele centurião era a raça humana caída, o povo de Deus caído, morto em pecado. Aquele servo, o centurião, é Cristo,
que veio fazer pelo servo, eu e você, o que jamais era possível aos nossos olhos. Ele nos deu vida estando nós mortos. Ele foi o nosso mediador. Foi Ele, meu irmão. É Ele que concedeu fé a nós para que crescêssemos. É Ele que foi até o Pai por nós. E agora eu termino como? Capítulo 8, 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Agora olha a última frase. E naquela mesma hora o servo foi curado. Como pode o servo ter sido curado sem sequer ter saído da cama, sem sequer ter aberto a boca e rogado ao Pai, sem sequer ter crido? Foi por causa da mediação do centurião. Como pode Deus me abençoar aqui essa noite, sem sequer eu conseguir me achegar a Ele, sem sequer eu conseguir rogar a Ele, sem sequer eu conseguir crer? Meu irmão, você vai por causa da mediação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Mais forte, amém? Eu termino como? Como tudo começou? Servos moribundos está cheio. Nada disso teria acontecido se o centurião, ao ver o servo naquele estado, não se compadecesse dele. E dali tudo se iniciou. Ele foi até Jesus, rogou a Jesus e creu, porque primeiro ele olhou e viu o estado dele e se compadeceu. O Senhor olha para o seu estado, meu irmão, a sua condição. Por que Ele irá ao Pai rogar por nós, por mim, por você? Porque Ele viu você, Ele viu o seu estado, e Ele se compadece, minha irmã. Ele se compadece da sua causa, dos seus filhos, do seu corpo, do seu casamento, da sua fé. O coração dele se condói, ele se move de íntima compaixão. É isso que motiva ele ir ao Pai. Você tem derramado lágrimas debaixo do chuveiro, no travesseiro e no leito, no caminho do trabalho? O Senhor acompanha cada uma dessas lágrimas e se compadece. Ele sabe as poucas e boas que você ouve, que você passa, os fardos que você carrega. Deus não está alheio não, minha irmã. Deus não acha bobagem, pequenininho, tolinho o seu problema. Ele se compadece, Ele julga a sua causa com fidelidade. Ele se atenta para os detalhes dessa história que envolve você, seu DNA, suas digitais, seus genes. Deus conhece e se compadece. Você quer ver uma prova disso? A minha pregação, esse sentimento que eu estou manifestando na pregação, o texto que eu escolhi, a mensagem, os termos que eu usei, é Deus se expressando através de mim, mostrando para vocês. E eu me preocupo, eu me compadeço. Eu não estou feliz com essa vida que você leva, com os fardos que você carrega. Mas hoje, teu mediador chegou.